Olá pessoal, a procura por melhorias no modo de vida sempre foi o que moveu o homem a explorar e arriscar tudo em um caminho desconhecido, porém muito promissor. Hoje, vemos as grandes experiências espaciais com equipamentos supermodernos. No passado também foi assim. E que graças aos esforços desses homens destemidos, o novo mundo foi descoberto. E hoje, atendendo a pedido, iremos falar dele, Francisco Orellana, explorador espanhol, nascido em Trujillo e também pioneiro na exploração do rio Amazonas. E participou da conquista do Peru, porém, hoje vamos focar mais na aventura pelo rio Amazonas. A aventura de Francisco Orellana, o descobrimento do rio Amazonas. O mundo amazônico ia revelar-se à civilização pelo feito de um dos mais intrépidos soldados de Francisco Pizarro na tragédia da conquista do Peru, Francisco Orellana. Pelo Natal de 1539, organizava-se em Quito uma grande moção imaginada por Francisco Pizarro e executada pelo seu irmão, Gonçalo Pizarro, governador de Chacas, que queria descobrir o país da canela e sondar e explorar as riquezas que se presumiam existir além das cordilheiras, na direção leste e sul. O projeto delineado e amadurecido pelos conquistadores dos Incas não tardou a fazer-se realidade, tomar corpo e atender aos seus objetivos. Naquele ano, a caravana passante de 4.000 homens, com um corpo de 340 soldados, 150 deles montado com uma volumosa carga de material bélico e equipamento de boca, conduzidos às costas pelos índios e pela quantidade de lhamas empregadas, além da reserva de inúmeros porcos, ovelhas e cães de caça, moveu-se rumo ao desconhecido. A travessia de Cusco a Quito, representada por 500 léguas, havia custado imenso esforço aos expedicionários, que agora tinham diante de si, desafiando as suas energias, um espaço enorme a percorrer, serranias e planaltos, escarpas, rios e florestas, até atingirem o sonhado país onde existia a canela. O chefe da expedição que, fora dos recursos oficiais, gastara muito do seu, de sua fazenda com o aparelhamento de tão volumada coluna, escolhera escrupulosamente os seus oficiais, entre os quais se distinguia pela confiança adquirida ao capitão Francisco Orellana. O pesado movimento da Troia, as dificuldades sobrevindas no teatro das operações, o cansaço e o esgotamento de muitos, o tributo pago às doenças em jornada tão longa, à mercê das intempéries, foram se acentuando à medida que se distanciavam do Peru e se internavam no solo desconhecido e agreste. Na província de Quichos, saiu ao encontro da coluna em marcha, um exército de tapuias que causou brechas nas fileiras expedicionárias. Porém, tiveram de recuar perante as armas dos espanhóis, e principalmente porque, não conhecendo o cavalo, os soldados montados lhes despertaram natural terror, desaparecendo nos matos. O incidente calamitoso veio a afligir ainda mais a tripulação. Após muitos dias de caminhada, tremeu horrivelmente a terra, e desencadeou-se tremenda tempestade. O solo aberto em fendas aqui e ali tragava a casa dos índios. Os prejuízos cresciam e maior ainda foi o desânimo da tripulação ao galgarem a montanha andina, onde o frio apertava e para se resguardarem os soldados tinham que se desfazer de suas cargas, alijando-as no caminho, abandonando o gado e aligeirando o mais possível o sacrifício da escalada. Muitos homens morreram congelados. A fome já era visível.
mas a esperança de encontrar um ambiente onde pudesse recuperar as forças perdidas servia de incentivo àqueles milhares de indivíduos depauperados que obedeciam às ordens do general tão prudente quanto experiente nessas situações. Ao atingir a região de Zimaco, não foi menor a calamidade. Chuvas torrenciais desabavam e com elas apodreceram as roupas dos que andavam à procura de alimentos com que enganar o estômago durante o tempo que estavam ali, 2 meses. Esta era a tão sonhada região da Canela, cujas árvores se espalhavam ali isoladas pela selva. Dominado pelas ideias de conquista, deixou em Zimaco parte de sua gente, que deveria seguir mais tarde o mesmo roteiro do chefe da expedição. Com a outra parte do seu exército achou-se Gonçalo Pizarro no Coca, onde os naturais lhe prestaram de certo modo algum auxílio. Nova demora os reteve nesses ínvidos sertões, sabendo por informações dos nativos que os caminhos continuariam ásperos e difíceis. Não mediu os esforços o valoroso oficial e prosseguiu na sua avançada por muitas léguas, beirando o rio, até que se dispõe a construir uma ponte que conseguiu atravessá-lo, apesar da oposição que lhe moveram os selvagens. De outra banda, a topografia do solo não era menos tormentosa. Rochedos, penédias, grotas, matas, serras, desfiladeiros, tudo isso exigia um grande sacrifício daquela gente mal alimentada e endormida. Escassos os alimentos, entraram a comer raízes e ervas apanhadas a esmo naquelas solidões. Mas sempre esperançosos, encontraram um povo mais acessível onde havia o que comer, ainda que parcamente. Os moradores de Esberredo comiam pão de milho grosso e vestiam roupas de algodão. A distância a cobrir traria novos sofrimentos. Ademais, o pessoal enfermo e estropiado não podia mais se mover facilmente através das montanhas e florestas. Foi quando o general teve a ideia de construir embarcações em que pudesse o pessoal doente e debilitado, junto com toda a carga de maior peso e estimação, em que entrava o melhor de 225.000 cruzados em ouro, além de um copiloso número de ricas esmeraldas, e seguissem rio abaixo, enquanto o grosso da tropa continuaria por terra. Havia indígenas encontrados nas cercanias que informaram que, dali a 10 jornadas, achariam outro rio caudaloso, onde ia desaguar o Coca. E não somente o rio, como abundância de comestíveis, ouros e outras preciosidades. Ficou então decidido que iria na frente uma turma capitaneada por Francisco de Orellana, com instruções para, provendo-se de líderes, retroceder a fim de socorrer os companheiros. Deixasse em terra, em lugar bem acondicionado, o tesouro que havia lhe sido confiado, e regressasse com os mantimentos. O bergantim, lotado com 54 pessoas, inclusive Frei Gonçalo de Carvajal, que faria posteriormente o relato da viagem, e Frei Gonçalo de Vera, largou e em 3 dias parava na junção das duas correntes, sem que, depois de muitas buscas, descobrissem sinal de alimentos e das riquezas anunciadas. Nada viram de utilidade na confluência dos 2 rios, o Coca e o Napo. Voltar seria uma péssima ideia, devido às correntezas impetuosas. Prosseguir seria a solução que se impunha. Reuniu-se o grupo em concílio e deliberou a seguir este último alvitre. Elegeu Orellana chefe da expedição, que se entregava aos favores da misericórdia divina. Do Napo passaram a Maranon. A descida ocorreu acidentada em rio tão largo e dilatado, sendo as mais das vezes os aventureiros atacados pelos indígenas das margens. Orellana ia tomando nota dos acidentes do vale e se emitindo na posse das terras para a coroa espanhola. Atravessou o país de Machifaro e dos Omáguas, já em pleno Solimões. A 3 de junho de 1542 transitou pela foz do Rio Negro.
A 10 cruzou a Boca do Madeira e a 23 aproximava-se de Inhamundá, quando, com surpresa, apareceu-lhe pela frente um punhado de indivíduos que lhe pareceram mulheres guerreiras, oferecendo-lhe combate. Aliás, em todo o percurso do rio, onde havia tribos mansas, colheu-lhe informe de que mais abaixo havia uma república de mulheres, cujo principal chamava-se Condori ou Conhori. O singular encontro com os tais índios armados de arco e flecha trouxe-lhe à lembrança o episódio das mulheres combatentes da Capadócia na Ásia. A sua imaginação ardente crismou-as com o nome de Amazonas, que a história perpetuou e que se transmitiu ao rio, inicialmente chamado de Orellana, o qual recebia agora a denominação de Rio das Amazonas. Tomando o porto mais justamente do rio Inhamundá, foi bem recebido pelos silvicolas. Ali se fez de mantimentos e aproveitou a estada para a construção com a pregaria e os instrumentos que lhe restavam, de um novo Bergantim. Da foz do Amazonas dirigiu-se para o Cumágua, de onde velejou para a Espanha. Em audiência com o rei Carlos V, ouviu-lhe a narrativa comovente, cheia de emocionantes episódios, inteirou-se do ocorrido, justificando a sua conduta e, em paga do feliz acontecimento, conferiu-lhe o título de adelantado, do mesmo passo que lhe concedia o privilégio de explorar e povoar o Novo Mundo, que recebeu o nome de Andaluzia. Voltando ao Amazonas às custas dos íngeres esforços, não obstante ao auxílio do rei, para explorar a sua concessão. Foi infeliz porque morreu em 1546, 4 anos depois de dirigir-se à Espanha. É sabido que, por esse tempo, os portugueses já navegavam pelo Amazonas, tanto assim que o próprio Orellana, segundo Joaquim Nabuco, pedia ao rei permissão para contratar marinheiros lusos que o auxiliassem na viagem, visto conhecerem a costa. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. Early in the morning. Way up she rises, way up she rises, way up she rises.